Correção das atividades, oitavo ano. Lembrando que essas atividades já deveriam estar prontas, né? Há quase 15 dias atrás, que devido ao temporal a gente acabou adiando as correções e a nossa avaliação também. Então, a número 1 pedia para calcular o volume dos cilindros representados a seguir. Letra A estava prontinho, né? Ele já dizia que o raio da base era de 6 centímetros e a altura do cilindro era de 10 centímetros. Então, para fazer o cálculo, é só a gente utilizar a formulazinha, né? Π vezes raio ao quadrado, que era a área do círculo, e para saber o volume, basta fazer o resultado da área da base vezes a sua altura. Então, π a gente vai utilizar 3,14. Como o raio é de 6 centímetros, 6 ao quadrado, 36, vezes a altura, que é 10. E 3,14 vezes 36 vezes 10 dá um volume de 1.130,4 centímetros cúbicos. A letra B, ele colocava o diâmetro de 8 centímetros, mas para a gente calcular a área do nosso círculo, a gente tem que usar sempre o raio. Então, se o diâmetro é 8, o raio vai ser 4, e a altura era de 15. Então, trazendo para a fórmula, vai ficar π, que é 3,14, vezes o raio, que é 4, porque lá o diâmetro era 8, 4 ao quadrado é 16, vezes a altura, que era 15. 3,14 vezes 16 vezes 15, fecha 753,6 centímetros cúbicos. A letra C, ele traz o diâmetro, 10 centímetros, então, para a gente utilizar o raio, a gente vai ficar com 5 centímetros, e a altura dele é de 18. Então, na formulazinha vai ficar assim. Eu tenho 3,14, que é o π, o raio é 5, 5 ao quadrado vai ser 25, vezes 18, que era a altura. 3,14 vezes 25 vezes 18, 1.413 centímetros cúbicos. A número 2, ele perguntava, tem todo o probleminha ali, né? Não vou ler para não ficar muito extenso, mas qual desses silos tem maior capacidade de armazenamento? Quantos metros cúbicos tem a mais que o outro? Então, vamos pensar que esse silo, ele tem a base dele aqui, um círculo, né? E tá dizendo que o diâmetro é de 5 metros. Então, a gente vai utilizar o quê? Um raio de 2,5. E a altura é de 6 metros. Então, fazendo a continha do volume do primeiro silo, 3,14 porque é o π, porque a área do círculo a gente sempre faz π vezes raio ao quadrado, e aí para calcular o volume a gente faz vezes a sua altura. Então, 3,14 vezes o raio, que lá tinha um diâmetro de 5 metros, então o raio é a metade, vai ser 2,5 ao quadrado, vezes a altura, que era 6. Multiplicando tudo isso, vai chegar um resultado de 117,75 metros cúbicos. O segundo silo tem um diâmetro de 6 metros e uma altura de 4 metros. Então, se o diâmetro é 6 metros, o raio vai ser 3. Então, a nossa formulazinha a gente vai fazer a continha, né? 3,14, que era o π, vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 4. Multiplicando tudo isso, 113,04. Então, a gente responde assim a primeira pergunta. Qual dos dois tem mais capacidade? O primeiro silo tem mais capacidade de armazenamento. Agora, quanto a mais é essa capacidade? É só a gente fazer a subtração, né? E a gente chega a um total de 4,71 metros cúbicos. Número 3. André preparou 2 litros de suco de laranja. Com esse suco é possível encher no máximo quantos copos cilíndricos cujo diâmetro interno da base tem 5 centímetros e a altura é de 14. O diâmetro é 5 centímetros, então de quanto vai ser o raio? 2,5. Vamos calcular primeiro qual é a capacidade de um desses copos, né? Então, a gente pegou aqui, ó, 3,14. Deixa eu só arrumar aqui a câmera. 3,14.
a base do copo vai dar um raio de 2,5 ao quadrado vezes 14 centímetros, que era a altura dele. Então, cada copo vai ter como volume 204,75 centímetros cúbicos. Agora vem aquela questão, né? 1 litro é a mesma coisa que 1.000 centímetros cúbicos, porque a gente teria que fazer 10 por 10 por 10, né? A gente chegaria a 1.000 centímetros cúbicos. Então, 2 litros, que era o total de suco que ele fez, fecha 2.000 centímetros cúbicos. Aí a pergunta é, quantos copos daria para ele estar enchendo? A gente precisa fazer uma regrinha de 3, tá? Nós encontramos que um copo tem um volume de 274,75 centímetros cúbicos. E ele tem para dispor, para espalhar nesses outros copos ali, ó, 2.000 centímetros cúbicos. Quantos copos ele vai precisar? Daí a gente faz uma regrinha de 3, né? Uma vez o 2.000 é o próprio 2.000. 274,75 vezes o x vai ficar ali do ladinho, multiplicando. Qual é o inverso de multiplicar? Ele vai passar dividindo. Então, aproximadamente, vai dar 7 copos cheios e vai sobrar um pouquinho de suco de laranja, tá beleza? A número 5 e última agora, que a número 4 a gente não fez. Nós temos uma cisterna, que são esses reservatórios de água, e ela diz o seguinte, ó, o diâmetro dela é de 4 metros e a altura é de meio metro. Letra A, quantos litros de água no máximo é possível armazenar nessa cisterna? Vamos lembrar a diferença, né, que o volume é dado em centímetros ou metros cúbicos e a capacidade é dada em litros. Então, primeiro a gente vai calcular qual é o volume dessa cisterna. Se o diâmetro é de 4 metros, a gente vai usar 2 metros. Aí vai ficar o seguinte, volume é a mesma coisa que o π vezes o raio ao quadrado vezes a sua altura. Então, π é 3,14, o raio era, na verdade o diâmetro era 4, então o raio ficou 2, 2 ao quadrado, 4, vezes a altura dela, que era de meio metro. Isso aqui dá um volume de 6,28 metros cúbicos. Aí a gente sabe que cada metro cúbico cabe em 1.000 litros de água, né? Então, eu tenho 6,28. Isso aqui é o meu valor em metros cúbicos. E isso aqui é quantos litros cabem em 1 metro cúbico. Então, eu só multipliquei 6,28 vezes 1.000, que dá igual a 6.280 litros. E a letra B diz o seguinte, considere que essa cisterna esteja totalmente cheia de água e que será a única fonte de abastecimento da casa, da família de Antônio por 8 dias. Em média, quantos litros de água no máximo essa família poderá usar por dia? Bom, quantos dias tem... quantos dias que eles querem saber do uso, né? São 8 dias. Quantos litros nós descobrimos que cabem lá dentro? 6.280. É só a gente fazer uma divisão, né? Então, por dia, eles poderão utilizar 785 litros de água.